Bora, pessoal do canal Ágape, tudo bom? Carlos Lucas aqui com mais um vídeo e desta vez eu gostaria de falar sobre servindo ao Senhor. Vamos ler Romanos 12:3, que pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros fazem a mesma coisa. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, ou que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. E só para complementar, Colossenses 3:3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pessoal, é uma palavra forte, né? Quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Mas eu quero falar para você, pensa num corpo, né? Um corpo por si só. Cara, o corpo vai muito além do que nós vemos, né? Os olhos, nariz, boca, orelha, ombro, joelho e pé, igual tem a musiquinha, né? Mas vai muito além, cara. Tem os nossos órgãos internos, tem o sangue, e dentro do sangue, qual a composição do sangue? Em nosso cérebro, tem quais hormônios estão sendo liberados, quais hormônios, quais estão sendo suprimidos, como é que funcionam os neurônios. Cara, é uma infinidade de coisas que quem é da área pode falar muito melhor do que eu. Então você vê que não são só grandes coisas, mas são pequenas coisas também. Todas fluem para isso. Você vê que um gene cromossômico, todos nós, rapidamente falando, temos 23 pares. Você vê, rapidamente explicando, que todos nós, seres humanos, devemos ter 23 pares cromossômicos. E se falta só um, consequências podem ser absurdas, graves. O corpo pode ficar extremamente deformado, a pessoa pode ter uma deficiência mental, dentre muitas outras coisas. E o cromossomo, pessoal, você não vê a olho nu. Não vê de forma alguma a olho nu. Então são pequenas coisas, são muitas coisas que influenciam o nosso corpo. Então, cara, um vai ajudando ao outro em pequenas tarefas, em grandes tarefas, e vamos fazendo a obra do Senhor. Você ama chegar na igreja e está tudo pronto, né? Tudo bom, tudo bem. Você chega assim, eu não sei sua igreja, qual a dimensão dela, qual o tamanho dela, mas independentemente do tamanho, você chega lá, primeiro que a igreja está aberta. Geralmente tem alguém para te recepcionar lá. Não é só para recepcionar, controlar a entrada, a saída de pessoas. Imagina se uma criança quer sair do culto sozinha, ninguém vê, vai para o meio da rua, não é verdade? Ou às vezes quer entrar uma pessoa mal intencionada, quer entrar uma pessoa para roubar todo mundo, e dá para ver ali na hora e o pessoal fecha. Ou seja, tem ali um pessoal específico para aquilo, cuidar da portaria. Tem um pessoal que arrumou as cadeiras para você, tem outro pessoal que está ali no louvor. Quando você não sabe o louvor, eu falo até mesmo por mim, é ótimo, né, quando tem slide e aparece lá a música, você vai acompanhando o trecho do slide. Às vezes você não sabe nem o ritmo ao certo, mas só você tá ali sabendo a letra, você se sente mais imerso, na verdade, te ajuda a ter uma comunicação melhor com Deus. Eu digo isso de coração por mim mesmo. Então você vê, até mesmo pronto, igreja que tem até ar-condicionado, que é a maioria. Cara, eu fui pra igreja, era tão frio lá que meu pai levou casaco. Pra vocês verem a dimensão, né? Mas meu pai também no dia não estava se sentindo bem, muito bem. Até por isso ele levou casaco. E ele saiu no meio do culto, ele não estava muito bem, e deixou o casaco dele comigo. Pessoal, o casaco dele eu usei, era como se eu tivesse com nada. Eu tava, literalmente, eu tava assim, ó. Aleluia! Eu tava tremendo mesmo. E teve uma hora lá que o pastor disse, ó, vem aqui na frente, se você
me disse lá umas coisas específicas, vem que eu oro pra você. Eu fui. Pessoal, depois que ele orou por mim, eu fiquei tremendo. Eu falei, meu amigo, o que aconteceu? Que eu tô tremendo assim, meu irmão? Ele orou por mim, eu tô tremendo, mas era o frio. Depois eu percebi, era o frio. Não tô dizendo que não existe, né? Quando a pessoa ora por outra pessoa, existe. Às vezes a pessoa treme, chora, dentre muitas coisas. Eu tô dizendo que nesse caso tá com muito frio. Então você vê que o pessoal não tinha regulado o ar-condicionado. E eu não ia regular o ar-condicionado. Por quê? Porque eu era novo naquela igreja. Eu tava só visitando. Eu não ia chegar assim e dizer, ele me dá o controle do ar-condicionado pra eu dar uma reguladinha aí. Eu poderia chegar pra alguém, algo que eu não fiz, mas eu poderia. Dizer, ei, tá muito frio, meu irmão. Ajeite isso aí, por favor. Mas não pegar lá, chegar, não, me dá aí que eu resolvo. Então você vê que para cada coisa tem uma necessidade, precisa de alguém. E até mesmo um ministério muito importante, um ministério infantil, você vai para a igreja, você quer prestar atenção no culto, você sabe que seus filhos acabam atrapalhando às vezes. Qualquer criança pequena acaba atrapalhando, é normal. Você pega, você bota, coloca ela lá na salinha, na mão do professor, da professora. E você assiste o seu culto tranquilo e não somente isso, mas você vê que a sua criança está sendo ensinada. Cara, tão bom é a gente ouvir uma palavra. E da mesma forma ela na salinha. Um professor, uma professora, monitor, monitora, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão dar uma palavra específica para sua criança. Crianças também precisam receber a palavra e às vezes até mesmo de palavras específicas. Quantas crianças nós não vemos já com problemas crescendo já na criminalidade, com depressão, com ansiedade. Então, se não cuidarmos, as crianças vão cair, perecer na mão do inimigo. E a Bíblia até diz para ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar, e quando estiver maior, não se desviará dele. Não é só o pai e a mãe ensinar, mas é as outras pessoas também. Não confunda o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, os ensinamentos têm que vir sim do pai e da mãe. Mas se a criança está ali na igreja, não é que ela pode receber uma palavra, não é que é legal, não é que é bom, é que ela deve receber uma palavra. Ela não deve ficar ali só uma tiazinha, não estou menosprezando as tias, mas só falei assim, uma tia olhando ali, as crianças brincar, deixar por isso mesmo, fica bagunçando, aí depois come um lanchezinho e fica por isso, não. As crianças precisam aprender o caminho que devem andar. Você vê que muitas coisas da criança ela é formada enquanto ela é pequena, né? A personalidade dela, o caráter. Se eu não estou enganado, posso estar errado, formado mais ou menos o caráter até os 7 anos. Claro que existem variações e tal, mas ali é a parte mais fácil, onde você pode falar com a criança, você pode ensinar a criança e de fato ensinar algo produtivo ou algo ruim e ela aprender de fato e ela pegar aquela característica e tornar para ela. E até mesmo a gente pensar o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos. Você vê, pais que servem geram filhos que servem. Essa é a verdade. Meus pais serviam na igreja e hoje eu sirvo na igreja, em parte pelo exemplo deles, porque eu vejo, obrigado pai e mãe, obrigado mesmo, porque eu vejo que eles serviam. E é o que eu tento servir é o que eu sempre tive bastante no meu coração. E pessoal, nós não podemos deixar nada nas costas de mais de um irmão. Às vezes a gente vê o irmão ou a irmã se dispõe a ajudar e às vezes é muito trabalho para aquela pessoa. É verdade. Mas cara, eu não estou dizendo para você ser aquela pessoa que vai ser sobrecarregada. Não. Estou dizendo para você ser aquela pessoa que se for necessário fazer isso, você trabalhar um pouco mais, porque é para a obra de Deus, como falei ali. Existe um galardão para essas pessoas, existe um galardão até mesmo para aquela pessoa que dá um copo de água gelada para uma criança. Quanto mais para que faz outras coisas. Né? Mas seja para você ser essa pessoa, ou se você não puder, fala com os seus líderes. Diz assim, eu não posso ajudar tanto. Me coloca 2 vezes no mês, a cada 15 dias para ajudar. Me coloca uma vez no mês. Cara, uma vez no mês ajuda já. Eu tô dizendo se essa for a tua limitação, vai, cara. Mas não pega a tua limitação, não deixa de prender. Você vê que quando Deus chamou Moisés, ele diz, Moisés, vem, me serve, tira aí meu povo do Egito. Mas já chegou e disse, mas Senhor, eu sou gago.
A gente tem o entendimento que ele era gago ou tinha algum problema em relação à fala. Ou ele era gago ou tinha um problema com fala. Mas você vê que Deus pega e manda Arão. Ele diz, pronto, Arão vai falar no seu lugar. Os problemas, pessoal, Deus resolve. Ah, muito cansado. Cara, pede uma medida da força que vem de Deus, a alegria ser a nossa força. Você acha que enquanto você fizer a obra dele, ele não vai te ajudar a descansar nele? Ele quer obreiros, ele quer pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que fazem a vontade dele. Então faça hoje, cara. Entre no ministério hoje na igreja. Então Deus nos sustenta, nos ajuda a fazer a obra dele hoje mesmo. Eu dormi tarde. Meu amigo veio aqui pra casa, a gente ficou assistindo o filme. Eu dormi tarde. Eu acordei, pessoal. Fui acordar bem cedo pra preparar o vídeo e tal. Eu acordei, eu vou falar pra vocês. Eu tava deitado, eu tava assim, ó. Olho fechado. Eu tava meio que acordado, mas... tipo... acordado, mas dormindo praticamente. E do nada eu senti um negócio tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. Daí eu pensei, o que eu tenho que fazer? Eu senti um incômodo assim, o que eu tenho que fazer? Daí eu pensei, eu tenho que gravar o vídeo. Cara, Espírito Santo me lembrando. Eu tava cansado ali com sono, tá? Ele disse, bora. Eu até tomei banho, você vai tomar banho hoje, acordar. E tem que ser assim mesmo. E às vezes nós pensamos que servir é só pregar, cara. Não é. Eu tava conversando com um amigo meu, Deus abençoe esse rapaz. Mas eu falando, né? Falando no meu canal do YouTube pra ele, falando algumas coisas, eu falo justamente isso, sobre servir. Eu tava no departamento infantil da igreja, ainda tô. E ele disse, ah, bom, mas tipo... Aí ele olhou assim, disse, não pensa em fazer a obra, não? Eu fiz, hã? Como é que tu não pensa em fazer a obra? Eu fiz, como assim fazer a obra? Disse, pregar, tal. Eu fiz, ué... eu só faço a obra se eu pregar. Uma pessoa que limpa a igreja não faz a obra não, por acaso? Claro que faz, meus irmãos. Deus, ele só vai confiar certas coisas pra gente quando formos fiéis nas menores. Essa é uma chave, cara. Você ser fiel no pouco, lá na frente você vai ser confiado com muito, meu irmão. Às vezes a pessoa quer ser consagrado pastor, missionário, mas nunca ajudou a guardar as cadeiras na igreja, nunca ajudou a colocar. Claro que tem outras coisas também que você pode fazer. Mas entenda que nós devemos servir. E só de você ver outra pessoa servir, deve alegrar o seu coração. Deve alegrar o seu coração. E devemos tomar o passo à frente. Porque ainda assim tem pessoas que servem, mas servem de forma desleixada. Ele estava dizendo que vai ter um agravo para as pessoas que servem de forma desleixada. Hoje mesmo eu estava, antes de fazer esse vídeo, eu estava pensando, eu estava refletindo, perdão, Senhor, todas as vezes que eu fiz de forma desleixada. Eu pedi perdão, eu disse, Deus, os momentos que eu realmente pequei contra ti, me perdoa, Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que é recorrente que eu faço de forma desleixada assim, mas tem vezes que a pessoa erra, que eu pego. Tem vezes que a pessoa não quer gravar. Hoje mesmo eu poderia ter preparado ontem. Ah, eu preparei o vídeo, você está vendo que o vídeo está sendo uma bênção? Mas eu deveria ter preparado ontem o vídeo. Então você vê que é uma série de coisas que acontece, cara. E que nós devemos estar com o nosso coração firme em Cristo. O negócio, depois que a gente errou, que a gente pecou, é se arrepender e mudar. Não tem isso de ficar, não, pequei aí, não sei o que. Não. Faz por onde se arrepender e mudar. Então você vê que às vezes a pessoa serve na igreja, mas não cumpre escala. Você vê que às vezes o pessoal serve na igreja, mas não tem uma iniciativa, né? Pronto, um exemplo de iniciativa. Eu estava na igreja, servindo na EBF, e estava na hora do apelo, né? Tanto para as crianças quanto para os pais das crianças. E nessa hora, meu amigo, já estava indo muita criança beber água e ir no banheiro. E tem uma equipe só para isso, tá? Você vê, para as crianças estarem ali no culto, tinha uma equipe todinha de logística para levar a criança no banheiro, ficar ali na porta esperando, vendo se está tudo bem. Tinha uma equipe para levar água, tinha uma equipe para muita coisa, pessoal. Não é simples, né? Principalmente com criança. E eu vi que os chá e tudo isso. Bebe água, vira no banheiro, bebe água, vira no banheiro. E, meu Senhor Jesus, abriu o mijadeiro agora, foi logo na hora do apelo. E eu lembrei do que minha líder disse. Ela disse,
Na hora, ela falou isso pra todo mundo. Na hora do apelo, não é pra ninguém beber água no banheiro. E eu vi que tava todo mundo indo. Eu só me lembrei depois, eu fiz, é verdade. Eu cheguei assim, esse pessoal. Cara, se não fosse eu, ia ser quem? Ia ser outra pessoa. E no momento fui eu, disse, pessoal, olha, faz o seguinte, vamos cessar agora a água e o banheiro. Você fica aqui na entrada. Quem passar por aqui barra diz assim, não tem água nem banheiro agora. Deixa pra depois, porque é a hora do apelo. É uma hora importante. Então a gente precisa dessa iniciativa. Os líderes de ministério, os pastores, também o pastor principal, muitas vezes eles se veem sobrecarregados. Porque é muito trabalho, é muita coisa para fazer. Quando é que você vai aliviar a carga uns dos outros? A Bíblia diz, alivieis, pois a carga uns dos outros. É bom, né? Alguém chegar e orar por a gente. É bom alguém chegar e ser bênção em nossa vida, nos servir de alguma forma. Mas quando é que nós vamos servir? Quando é que nós vamos aliviar a carga do outro e não só temos as nossas cargas aliviadas? É forte, né? Ressaltando, deixa Deus te usar, Ele colocou dons em você, colocou coisas específicas em teu coração que Ele quer trazer à tona. Coisas que você não sabe, coisas que você só vai saber muitas vezes quando for cumprir a obra dele. Eu acho incrível. Às vezes eu vejo as pessoas pregando, aconteceu isso a última vez, se eu não me engano, no acampamento da igreja. Ministrou de uma forma incrível. E ela disse, o incrível e bem ousada, tá? E as histórias que ela falou ali, nossa, histórias bem legais. E ela chega assim no final e diz, gente, olha, eu sou tímida. Daí eu fiz, meu amigo, não tem condições não. E todo mundo olhou e fez, ela disse, eu sou tímida. Não tô entendendo. Eu tava já pegando a ideia, porque realmente eu saio dessas coisas. Mas ela falou lá, eu sempre fui tímida. Aí ela disse, mas é a obra que Deus fez em minha vida. Eu não ia deixar a timidez atrapalhar o que Deus tem pra mim. Não deixa a timidez atrapalhar a obra que Deus tem em sua vida. Não deixa a tristeza, não deixa nada, cara. Serve a Deus com alegria. Serve a Deus com tudo que você tem. Talvez você tenha se decepcionado com a igreja, com homens em algum momento, mas serve a Deus, servindo a Deus e não aos homens, de coração. Ora, vê o que está te atrapalhando e aquele dali não vai atrapalhar mais já, em nome do Senhor Jesus. Entenda as estações. Às vezes você não está com tanto tempo agora, mas quando você tiver com bastante tempo, se dedique mais. Mesmo com pouco tempo, se você puder, vá lá, faça. Tem gente na igreja, pessoal, que eu vejo que está lá ajudando e trabalha muito, muito. Mas tá lá ajudando. E tem suas atividades diárias. E às vezes, como eu falei, é muito. Mas tá lá ajudando. Então vamos cumprir a obra do Senhor em cumprir de todo o nosso coração. Amém? Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas. Deus tem pessoas para alcançar através de nós. Só de servirmos de coração já é um exemplo, pessoal. Já é um exemplo. Quando eu vejo alguém servindo de coração, eu olho assim e falo assim, nossa, que massa, cara. Isso é um exemplo para mim. Eu digo isso. E às vezes eu falo até pra pessoa, eu digo, cara, sua vida é um exemplo pra mim. Sua vida me motiva a servir. Sua vida me motiva a buscar a Deus. E não é erro isso, não é pecado isso. Porque nós devemos ser reflexos de Cristo. Pergunto hoje, você está servindo a Cristo? Você é reflexo de Cristo? Deixa eu te perguntar uma coisa, te falar uma coisa. Se Cristo deu todo o seu corpo por nós, morreu na cruz por nós, o que você não vai dar pra Ele? Você não vai dar seu corpo todo, você não vai dar seu braço, sua perna, ou você vai servi-lo de todo o coração. Claro, existem, como é que eu posso dizer, fases, existem temporadas onde Deus vai liberar coisas diferentes, onde vamos realmente muitas vezes nos aprofundar mais, né? Começar a obra de fato. Às vezes algumas pessoas estão sendo só preparadas, entendem a fase que Deus tem para a sua vida, mas o que eu quero dizer é, comece a se movimentar. Comece a fazer se você não tiver. Se você já tiver, não vai mais. Sua igreja precisa. Minha igreja mesmo. Se você é da minha igreja, você está escutando isso, cara, a nossa igreja, perto da vida de José Américo, precisa de pessoas que se mobilizem, que façam a vontade de Deus. Amém? Cara, eu tô com vontade zero de acabar esse vídeo. Vocês terem noção. Eu gosto geralmente de inchar assim.
falando. 20 minutos ainda é pouco. Mas como você vai pro YouTube, eu, né? Também não vou extrapolar, mas eu gosto de fazer umas ministrações maiores. E é justamente isso, cara. Justamente isso. É a gente entender o que Deus tem pra nós agora. Cara, eu acredito que seja o ideal para mim no momento não fazer mensagens tão longas, né? Mas eu gosto de fazer mensagens longas. Mas eu sei que Deus me dá a oportunidade de fazer as coisas da forma certa. Ele me dá a oportunidade e me ajuda a fazer. Mas eu sei que, de fato, tem um momento para cada coisa. Tem um momento Deus está me preparando para fazer ministrações maiores, seja no YouTube, seja fora do YouTube, seja onde for. Então, é entender as fases. Eu, pessoalmente, fui um pouco relutante com a ideia de vir para o YouTube. Mas quando eu vim, eu abracei a ideia. Então é entender as fases. Às vezes você não quer tanto aquela coisa. Mas quando acontece, você vai lá, abraça. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Você tem que entender o que Deus tem para sua vida. Apesar de que às vezes você não quer aquilo, mas você abraçar a vontade de Deus é o melhor que você tem. E o que Deus tem para mim hoje é perfeito. Ele me tem preparado para coisas que eu nem imagino. E algumas coisas que eu já sei. Então, aprende a viver esse processo. Aprende a viver o que Deus tem para ti. Que eu aprenda a viver o que Deus tem para mim. Amém? E é a mesma coisa, pessoal, do que eu falei em outros vídeos. Quando nos calamos, pessoas morrem. E é a morte espiritual. De fato, muitas perdem a salvação. Quando nós não nos posicionamos, quando nós não agimos, quando nós não servimos, pessoal. A igreja, ela pode ser potencializada a partir de nós. Não para nossa honra e glória, mas para a honra e glória de Senhor Jesus. Então, ajuda nesse trabalho, ajuda na boa obra que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá, Senhor Deus, Pai misericordioso, orar por mais um dia, pela tua bondade, pelo teu grande amor, Papai. Nos ajuda a cumprir a verdadeira obra que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor Jesus. Nos esforçar, de fato, fazer a tua vontade, caminhar em ti, nos fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que tens feito, meu Pai. Nos ajuda a reconhecer como nós devemos fazer a obra, Senhor Jesus, como o Senhor se agrada. Como é fazer a obra, Senhor. E que façamos de coração, que o aderemos ao Espírito em verdade. Começou as eleições brasileiras, só serão eleitos candidatos conforme a tua vontade, está repreendido tudo, qualquer crise aqui no Brasil, a nível mundial, repreendido toda qualquer guerra, toda qualquer pestilência também, no nome de Jesus, amém. Olha aí, o meu vídeo mais longo está sendo esse, uma bênção, cara, quando Deus quer, Ele fala assim, irmão. Então, cara, curte, se inscreve, dá o like, compartilha, isso já é uma forma de você ajudar o de Cristo, tá? Deus abençoe, Jesus nos ama, é tempo de nos arrepender dos nossos pecados e certamente Ele tem um propósito para cumprir em nossas vidas. Depende de você, se vai ser cumprido ou não. Como falei, tem pessoas que você alcança que eu não alcanço. Por mais que eu tenha um canal no YouTube, né? Esse canal é do Senhor, em nome de Jesus. Mas por mais que eu tenha um canal no YouTube, eu falo assim, pra mim é normal falar assim. Tem pessoas que eu não alcanço, mas que você alcança. Tem pessoas que por mais que eu alcance, mas quando você fala, talvez elas escutem mais. Porque elas conhecem você. Ou às vezes, tipo, elas gostaram de você por algum motivo específico. O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Não posso reclamar. Então, vamos fazer a obra. Deixa algo específico pra você. Não deixa isso se perder, cara, porque isso não é brincadeira. Assim como você foi resgatado, resgata outras pessoas, é isso que eu penso. Cara, é lindo. Servir a Deus, cara, é um benefício, meu irmão. É tudo que nós temos. Você vê que a bondade de Deus é muito grande. Se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. Ela se renova a cada mais misericórdia do Senhor. Bondade dele. E servir a Deus é uma honra, cara. Você vê que Deus, Ele é santo. Fogo consumidor. O povo não pode entrar na presença dele de qualquer forma, não pode servir de qualquer forma. Você vê isso no Antigo Testamento. Você vê ali que quem entrava no Santo dos Santos de forma impura, de forma indigna, perecia, falecia. E é isso mesmo, pessoal. Não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Mas Ele nos dá a oportunidade de termos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Porque Ele, como é que eu posso dizer? Ele fez uma obra em nosso espírito.
Ele mudou o nosso coração, era um coração de pedra, agora é um coração de carne. O Espírito Santo testifica com o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. Você vê a obra maravilhosa que Deus fez em nossas vidas. Então não desperdice essa obra. Faz com amor, faz com carinho, faz com vivacidade. Vai lá, anima, derruba as fortalezas do inferno, liberta pessoas, cura pessoas, como for. Cara, aí você pode até pensar, tipo, eu toco música, por exemplo, como é que eu vou curar, libertar as pessoas? Música liberta, música cura também. Você vê que toda vez que Saul vinha um espírito mal, né, sobre ele, Davi tocava a harpa e o espírito mal se retirava. Então você vê que há poder, cara. Há poder quando fazemos algo consagrado a Deus. Há poder quando fazemos algo através do Espírito Santo, cara. Algo simples, meu irmão, às vezes não entendemos. É igual aquela história de uma mulher que ela estava passando por um lugar e ela sentiu o direcionamento de plantar uma bananeira. Eu acho bem interessante essa história. E ela planta a bananeira, pelo jeito batendo nas coisas, né? Todo mundo sabe plantar bananeira. Pra mim mesmo, eu que sou mais da área, não planto direito ainda. Então você vê que não é fácil. E é vergonhoso, né? Você plantar a bananeira assim na frente de todo mundo, tá no mercado, por exemplo, plantar a bananeira aqui. Aí, entendeu? E você vê, chegou uma mulher pra ela, ela disse, olha, eu orei, dizendo, Deus, ainda que uma pessoa plante bananeira na minha frente, eu não vou ligar, eu vou me matar, é hoje que eu me mato. E só que a mulher, no final, ela disse, mas eu não vou me matar, porque isso daqui foi a resposta de Deus para não me matar. Então você vê que nos pequenos direcionamentos, nas coisas mais doidas que tem, cara, Deus nos usa. É impressionante, meu irmão, quando você tá com o coração aberto. Eu mesmo tinha preparado pouca coisa pro vídeo de hoje. Cara, aqui já tá dizendo que já estão 31 minutos e 45 segundos. Claro que eu vou tirar um pouco, às vezes um erro de gravação, às vezes eu termino de falar uma coisa e paro para pensar um pouquinho, mas também não é muito tempo que é cortado. E você vê que, cara, o que ele tem para nossas vidas é incrível, é impressionante. Não é só o fato de não sermos consumidos por ele, que nós não merecemos nada, cara. Nós só merecemos a condenação, mano, eu te falo. Não é só o fato de ele nos amar, mas é o fato de podermos servi-lo também, cara. É misericórdia, graça. É misericórdia, é graça, cara. É oportunidade de servir ao Senhor com tudo que temos. É oportunidade de... Cara, Deus tem o melhor pra nós, certamente. Não vou dizer que, nós somos o melhor dessa terra, não sei o que. Você nasceu pra dar certo. Cara, eu acredito que somos nós que vencedores em Cristo Jesus, que Deus tem algo para nossas vidas. Quando nós fazemos a obra de Deus, não somos confundidos quando vivemos verdadeiramente para Ele. Mas por mais que exista a natureza caída, o primeiro homem tenha caído e tenha entrado no pecado por meio dele, por causa de Adão. E Jesus Cristo morreu por nós, somos perdoados dos nossos pecados. Existe uma guerra entre a carne e o nosso espírito. E Jesus Cristo ainda não voltou, tá para voltar ainda. E como Ele não voltou, ainda acontece pecarmos às vezes. Mas Deus tem feito uma obra maravilhosa em nós. Então você vê que às vezes quando você é um pouquinho melhor assim, humanamente falando, você já quer sobressair. E Deus que é infinito, cara, que não precisa de nós. Mas ainda assim, Ele é humilde. Vamos aprender com essa humildade do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Então sirva a Deus de todo o coração. Colossenses 3:3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Deus abençoe. É isso, pessoal. Fiquem na paz.